2 Reis, capítulo 25. E aconteceu aos 9 anos de seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém, e cercou-a, e levantaram contra ela rampas de cerco ao redor. E esteve a cidade cercado até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês prevaleceu a fome na cidade, que não houve pão para o povo da terra. Aberta já a cidade, fugiram de noite todos os homens de guerra pelo caminho da porta que estava entre os 2 muros, junto aos jardins do rei, estando os caldeus ao redor da cidade, e o rei se foi caminho da campina. E o exército dos caldeus seguiu o rei, e tomou-o nas planícies de Jericó, e todo o seu exército se dispersou dele. Tomado, pois, o rei, trouxeram-no ao rei da Babilônia a Ribla, e proferiram contra ele sentença. E degolaram aos filhos de Zedequias em sua presença, e a Zedequias tiraram os olhos, e acorrentado com correntes levarão-no à Babilônia. No mês 5º, ao 7 do mês, sendo o ano 19 de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradã, capitão dos da guarda, servo do rei da Babilônia. E queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos príncipes queimou a fogo. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros de Jerusalém ao redor. E aos do povo que haviam restado na cidade, e aos que se haviam juntado ao rei da Babilônia, e aos que haviam restado da população, transportou o Nebuzaradã, capitão dos da guarda. Mas dos pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão dos da guarda, para que lavrassem as vinhas e as terras. E quebraram os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o bronze disso à Babilônia. Levaram-se também as caldeiras, e as pás, e as tenazes, e as colheres, e todos os vasos de bronze com que ministravam. Incensários, bacias, os que de ouro, em ouro, e os que de prata, em prata, tudo levou o capitão dos da guarda, as 2 colunas, um mar, e as bases que Salomão havia feito para a casa do Senhor, não havia peso de todos estes vasos. A altura da uma coluna era 18 covados e tinha em cima um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 3 covados, e sobre o capitel havia um enredado e romãs ao redor, todo de bronze, e semelhante obra havia na outra coluna com o enredado. Tomou então o capitão dos da guarda Seraías o sacerdote principal, e a Sofonias o segundo sacerdote, e 3 guardas da porta, e da cidade tomou um eunuco, o qual comandava os soldados, e 5 homens dos assistentes do rei, que se acharam na cidade, e ao principal escriba do exército, que fazia o registro da gente daquela terra, e 60 homens do povo da terra, Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou-os e os levou a Ribla, ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia os feriu e matou em Ribla, em terra de Amate. Assim foi transportado Judá de sobre sua terra. E ao povo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou em terra de Judá, pôs por governador a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã. E ouvindo todos os príncipes do exército, eles e sua gente, que o rei da Babilônia havia posto por governador a Gedalias, vieram-se a ele em Mispá, a saber, Ismael filho de Netanias, e Joanã filho de Cariá, e Seraías filho de Tanumete Netofatita, e Jazanias filho do Macatita, eles com os seus subordinados. Então Gedalias lhes fez juramento, a eles e aos seus subordinados, e disse-lhes: Não temais de ser servos dos caldeus, habitai na terra, e servi ao rei da Babilônia, e vos irá bem. Mas no mês 7º veio Ismael filho de Netanias, filho de Elisama, da família real, e com ele 10 homens, e feriram a Gedalias, e morreu, assim como os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. E levantando-se todo o povo, desde o menor até o maior, com os capitães do exército, foram-se ao Egito por temor dos caldeus. E aconteceu aos 37 anos do cativeiro de Joaquim rei de Judá, no 12º mês, aos 27 do mês, que Ivô-Merodach rei da Babilônia, no 1º ano de seu reinado, concedeu favor a Joaquim rei de Judá, tirando-o da prisão. E falou-lhe bem, e pôs seu assento em posição de maior honra do que o assento dos reis que estavam com ele na Babilônia. E mudou-lhe as roupas de sua prisão, e comeu sempre diante dele todos os dias de sua vida. E foi-lhe continuamente dada a sua subsistência diária da parte do rei, por todos os dias de sua vida.